Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu caro amigo gamer, que assim como quem vos fala, gosta da penumbra das horas matinais, uma boa madrugada. Meu nome é Wagner Gabriel e este aqui é o Desce Pro Cast, o nosso podcast de esportes eletrônicos, de conversa, de tudo que tá podendo ter, porque, pô, a gente é muito grande. No episódio de hoje, um pouquinho diferente, estamos aqui com mais um convidado, estamos com o Malen Tak para conversar um pouquinho sobre jogos, sobre essa trajetória dele nos esportes eletrônicos com os games. E aí, Malen Tak, se apresenta, por favor, fala sobre você um pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Malentak, por favor. Malentak é o mala, já tá de bom tamanho. Muito obrigado pelo convite aqui mais uma vez, agradeço muito a consideração. E vamos contar a nossa historiazinha aqui nesse mundo Ah, incrível eu que a gente que vive. Eu que agradeço primeiramente aí a participação, eu agradeço imensamente aí a disponibilidade por ter vindo, porque, né, estamos aqui 22h45 da noite, após uma rantzinha no Tibia, né, daquele jeitão. Tem que ter, não Ah, pode faltar. inclusive, puxando um pouco aí nesse Tibia, fala pra mim, cara, tu falou já que tu curtiu o Tibia desde pequena, foi um dos primeiros jogos que tu jogou, como é que é a tua história com os jogos aí? Foi o primeiro jogo. Provavelmente eu comecei a jogar o Tibia quando eu tinha 5 anos, 5, 6 anos, porque meu irmão jogava, ele achava muito chato que eu ficasse só olhando ele jogar e ficar perguntando, daí ele foi lá, me ensinou e botou pra jogar. Mas comecei a jogar bem cedo assim, porque o Tibia é um jogo bem antigo, provavelmente é de 97, 98, algo nessa faixa aí, então já tem algumas horas perdidas nesse jogo. Algumas boas horas perdidas, né, cara? Pô, mas é aquela. Perdido ou não é do jeito que nós curte, pô. Tu deve ter curtido muito desde criança pra ter jogando, pra estar jogando até hoje, é algo que tu deve ter levado pra tua vida É. toda, né? Não tem jeito. Não tem como, é bom demais. Eu não abandonaria por nada. É simplesmente inesquecível. E a transiçãozinha aí do Tibia pra alguns outros jogos, pro LoLzinho, que eu tô ligado que jogou bastante, um CS, um Valorant, como é que foi essa transição aí, cara? Essa transição pra mim, ela é algo, ela foi bem devagar. Eu me mantive no Tibia por, sei lá, por 5 6 anos, até eu fazer os meus 11 12 anos. Eu entrei pro LoL. No LoL eu me mantive por mais uns 5 4 até eu ir pro CS. Que daí eu mantive. E depois do CS eu fui intercalando. Fiquei jogando time, fiquei jogando LoL, fiquei jogando CS, até saiu o Valorant. Quando saiu o Valorant, eu meio que abandonei o CS, porque meus amigos abandonaram e migramos todos pro Valorant. Daí, desde a saída do Valorant, assim, fiquei nessa misturinha aí de Tibia, LoL e Valorant. Cara, virou uma salada de fruta de jogo, mano. Vê se pode. Pô, inclusive, já que tu disse aí que tu curtiu bastante desses jogos, assim, pô, o Tibia, no caso, o Tibia quando menor até, mas hoje em dia o LoL, o Valorant, o CS, que são esportes eletrônicos muito fortes, né, no Brasil e no mundo. Cara, como é que tu vê essa coisa aí de acompanhar campeonatos, torcer pra times? É algo que tu curte fazer, que tu acompanha? Como é que é pra ti o esporte eletrônico? Com certeza eu adoro acompanhar o cenário competitivo de LoL, de CS, de Valorant, sempre foi algo que eu gostei bastante desde sempre. Principalmente de LoL. Eu acho que o LoL pra mim foi mais impactante, apesar do CS ter mais a gente ter mais coração, porque a gente teve uma performance muito grande internacionalmente, com a LGSK lá para 2016, 2017, ou até mesmo anteriormente com no 1.5, 1.6. Mas é algo que eu nunca deixei de fazer, eu faço até hoje, desde sempre, acompanhar os jogos competitivos. Pô, nesse sentido, cara, a gente vê que acompanhar os jogos competitivos, assim, no geral, que é até internacional, né? Tipo, o LoLzinho, eu tô ligado, pô, te conheço há tempos, que a LCK, a LPL são as principais ligas, assim, no coraçãozinho, junto com o CBLOL, porque o CBLOL é conteúdo, não tem como, né? O conteúdaço do CBLOL tem que estar presente, mas pra acompanhar, pra torcer, os times da LCK e da LPL são times, assim, que tu sempre teve presente. E como é que tu vê, cara, essa disparidade assim entre o Brasil, entre esses outros lugares do mundo, em questão de profissionalismo no esporte eletrônico, questão de pô, investimento, esse tipo de coisa? Como é que tu pensa sobre isso? Tu tem alguma visão, cara? Eu acredito que essa disparidade que a gente tem entre a região coreana e a chinesa hoje em dia é puramente cultural. Eu acredito que eles veem o esporte eletrônico realmente como um trabalho que tem que ser levado de uma maneira super profissional. E como isso foi feito desde o início, evoluiu muito mais que a gente evoluiu, que a gente pôde evoluir. Então, daí com isso eles teve
o suporte, investimento, a estrutura e, e a cabeça pra levar isso a sério, sabe? Então, eu acredito que essa diferença que a gente tem de nível técnico, de jogador, de comprometimento e infraestrutura, isso vem lá de trás. Então, eu acredito que a nossa grande dificuldade de superar isso é, é anos atrás que a gente tá tentando compensar. E, infelizmente, o tempo é difícil compensar. Pô, e é até engraçado. Na verdade, não é engraçado, mas é um pouquinho interessante a gente comentar como em alguns jogos a gente não tem tanto isso, em alguns jogos a gente é referência, a gente consegue mostrar um desempenho muito além. Um pouco do Valorant é isso, né, com a conquista do Champions 2022. Tem o caso do Rainbow Six, que a gente é o atual campeão mundial, com o time brasileiro, que na final foi uma final brasileira, de um brasileiro contra outro, no caso, né? Uhum. Então, tipo, é muito interessante de pensar que lá no começo, talvez os jogos eles foram caminhando um pouquinho diferente, o Brasil foi encarando o resto do mundo de maneira diferente em alguns jogos, talvez no LoL a gente tenha um pouco mais de conformidade, assim, entre os pro players do Brasil, né, cara? Que, tipo, tudo bem que é muito difícil melhorar no LoL, porque né, a gente não enfrenta os melhores, tem poucos campeonatos internacionais no ano, né? Sim. E por isso a gente acaba não tendo tanto contato com o jeito certo de jogar o jogo. Tu tem alguma opinião sobre isso aí, cara? Tu acha que, tipo, tem jeito de a gente se salvar ainda? Ou tem que fechar o servidor BR porque nós é muito ruim mesmo? Como é que é? Qual que é o jeitão aí pra resolver? Olha, pegando o sucesso do Brasil no Valorant, parte do motivo que eu vejo dois motivos muito grandes para o nosso sucesso. Um, a gente sempre teve talentos muito grandes em questão de nível mecânico, assim, que é a famosa mira. E o segundo sucesso é foi o Saci. Não tenho o que falar. O Saci ele agregou o conhecimento que ele tinha de LoL. E o que, Uhum. que isso quis dizer? O que, que isso afeta? Pra mim foi a questão de ele respeitar o tempo de jogada. Ou seja, o famoso ser adulto É. era algo que tipo, a gente não levava muito a sério. Mas respeitar o time, respeitar o tempo do jogo, o que pode ser feito, o que não pode, isso juntamente com a mira que a gente sempre teve, isso deixou a gente muito poderoso. Cara, Então, eu acho que esse sucesso até. no Valorant eu levo. Eu coloco muito nas costas do Saci. Você comentou sobre o Saci, eu acho até da hora a gente falar um pouquinho sobre como ele veio com aquela mentalidade de ser realmente campeão, né, cara? Eu lembro quando ele migrou assim do LoL pro Valorant, no caso, ele falou que, tipo, cara, o projeto que eles tinham com a Loud era pra ganhar o Champions. Eles iam Sim. jogar pra ganhar o Champions e era o Champions de 2022. Não importava que o time tinha acabado de ser criado, era pra ganhar aquele ano. E ele Uhum. sempre manteve essa mentalidade de, tipo, igual você falou, de respeitar o tempo do jogo, mas eu acho que é até interessante de comentar como ele respeitava o tempo fora do jogo, tipo, o tempo do jogo fora do jogo. Tipo, Uhum. trabalhava com os jogadores, o Aspas e o Les, que eram jovens talentos na época, eles trabalharam, principalmente ele e o Sadak ali, o Pancada agregou com experiência internacional também, porque ele já jogava outros jogos, mas, Sim. tipo, teve toda essa conexão, todo esse aspecto, eles entraram já com um mental diferente, né, cara? Eu acho que talvez o mental, assim, é um dos principais pontos que diferencia a nossa questão de poder melhorar, de conseguir melhorar pro resto do mundo, talvez, né? É a famosa mentalidade de jogador. Se você quer ser um jogador bom, você tem que ter a mentalidade de jogador. Você tem que querer ganhar, mas você tem que saber onde melhorar, você tem que saber que nunca é culpa dos outros, o erro sempre pode vir de você, e se não é propriamente seu, você tem que saber o que você poderia ter feito melhor. Isso foi algo que ele preparou muito bem os meninos. Os dois aí estão bagunçando o mundo agora, cara. Tanto com a mira incrível que eles têm e a experiência insana que eles adquiriram. Pois é, eu acho que, tipo, eles foram buildados diferentes desde a base, né, cara? Isso é muito Exato, perigoso pro resto do mundo. Graças a Deus pra nós não, porque eles são brasileiros. Eu exato. acho que, tipo, de fato, é muito importante trabalhar o mental, assim, de saber errar, saber perder e saber enfrentar. Tipo, o principal é tu saber que sempre vai ter alguém melhor que você e sempre vai ter algum aspecto pra tu melhorar, tá ligado? Eu Sim, acho que pra tu se considerar o melhor do mundo, tipo, é muito complicado, que sempre vai ter alguma coisinha que você pode estar melhorando, pode estar trabalhando em cima. Eu acho que por isso até que, tipo, no próprio CS, no próprio Valorant e no Rainbow Six a gente conseguiu ser tão bom assim, tá ligado? Porque uhum, eu vejo como foram jogos que principalmente o R6, assim, o que eu tô querendo dizer. Que no Brasil o R6, a gente é a melhor região do mundo. uhum. Atualmente a gente é a melhor região do mundo. Só que a gente Ok. não tem
o R6 não é um jogo tão jogado no Brasil. A gente pode entrar, tipo, um pouco assim, vamos falar sobre o porquê. Porque o jogo é pesado, vamos supor. O jogo precisa de um PC mais poderoso. E comprar peça no Brasil a gente sabe que não é fácil, né? Então, tipo, é um jogo que não é tão jogado. Mas quem joga e quem tá ali dentro participando concessivamente do jogo tá com mentalidade de, pô, gente, é o melhor, mano, vamos continuar sendo o melhor, vamos Uhum. manter essa linha, vai entrando novos jogadores que vão se inspirando nessa mesma linha. Eu posso citar aqui o Zigueira, o Nesk, que foram caras que, tipo, desde o começo estiveram aí trabalhando em cima, tá ligado? E eu acho que, cara, essa mentalidade de se manter bom e se manter respeitando o tempo de jogo, se manter respeitando o processo, entender que tem onde melhorar, é o que muda, assim, os times bons pros times ruins, né, cara? Eu acho que, assim, na LPL, LCK, principalmente, deve ter muito disso. Os caras se cobram muito. Eu lembro do próprio Deft falando sobre que se ele sentisse que ele não tava preparado pra ganhar o Worlds ano passado, ele ia se aposentar. Ele não ia jogar. Se ele sentisse que ele não poderia ganhar, ele não ia jogar. E ele sentiu Uhum. que podia e foi lá e ganhou, né, mano? Então, tipo, não sei como Uma das. você julga aí esse lado de querer muito, de pô, ter esse respeito por si mesmo. Talvez assim pelo mundo do LoL, que eu acho que você teve mais contato, né? Uhum. Cara, é uma parada muito complicada, sendo bem sincero, porque é uma linha muito tênue entre respeito e obsessão. E até que ponto você tá certo em caminhar em qual lado, sabe? Então, mas eu acho que o fato do LoL, aqui no Brasil pelo menos, é mais a questão da falta de profissionalismo, que foi construída anteriormente. Eu não seria injusto falar que os jogadores atualmente eles não são profissionais, eles Uhum. não agem com o profissionalismo que tem, mas ape- essa falta de essa como a gente peca na cultura do profissionalismo como no esporte, a gente acaba ficando atrás. Então, daí tem toda a questão de infraestrutura, da economia do Brasil, que não consegue ter, nem todo mundo consegue ter um computador bom, internet boa. Então, e normalmente e o pessoal que joga, às vezes ele apenas vê como uma oportunidade financeira e não como um sonho mesmo de ser campeão. Então, E até nesse meio, assim, cara, é legal a gente comentar um pouquinho do pessoal que não vê como nem financeira e nem como sonho. Tipo, o pessoal que geralmente só joga casualmente, assim. uhum, Diferenciar esse lado casual do lado profissional dentro dos jogos é algo bem interessante de se comentar também, né? Porque muito se fala sobre como, vamos supor, o server brasileiro é ruim, só que pouco se fala sobre como os profissionais que não fazem ele ser bom, tá ligado? Tipo, a gente tem pouco profissional jogando solo kill e eles, pô, quando joga é tiltado, etc e tal. E eu acho uhum. que essa linha tênue entre o profissional E e, o tipo, casual. e o casual é muito, muito, muito complicado, muito diferente, né? Tanto que, tipo, hoje tu já tirou dinheiro com jogos, né, Mala? Tu já Sim. deu uma tirada de dinheiro em jogo e tal, mas, pô, jogar casual também é um dos focos que você gosta, né? Tipo, tem um futuro com outras profissões, tu faz faculdade hoje, quer fazer uma próxima Uhum. faculdade diferente, né? Um outro curso. Como é que tu enxerga isso, cara? Esse processo entre o casual, entre o profissional na tua vida nos jogos, entre tirar um dinheiro, jogar por querer, como é que vai ser? Acho que é tudo. A vida adulta é muito complicada, porque você é forçado a tomar decisões que mudam totalmente o rumo da sua vida e no momento que você não toma ela, você pode acabar se perdendo ou não. Então, você fazer essa transição do casual ou simplesmente parar, às vezes é a decisão necessária, porque o ser humano sempre vai ter a mentalidade que, nossa, eu preciso jogar um pouquinho mais, eu tenho que jogar mais um pouquinho hoje. Não vai dar. Então, e no dia que você escolhe jogar mais é o dia que você não pode, é o dia que você tinha que estar estudando, você tinha que estar trabalhando, você tinha que dormir mais cedo porque no dia seguinte você tem uma prova, um trabalho para entregar. E mas ao mesmo tempo fazer essa transição fora do casual e profissional também não é ideia ruim, porque a oportunidade é muito grande ainda, esse mundo é muito amplo, tanto como jogador como para as outras ramificações, como jornalismo, caster, analista. Então, é difícil dizer. Sempre tem os dois lados da balança que tem que ser muito bem ponderados. De fato tem que ponderar e tem que analisar bem como fazer, né, cara? Só que é aquela.
É algo como você disse que, tipo assim, por exemplo, vamos pegar o Tibia, por exemplo, ainda que tu joga até hoje e tal. Uhum. Tu já chegou a tirar bastante dinheiro com o Tibia. Só que pra tirar dinheiro com o Tibia, pra tirar dinheiro com jogos hoje, tem que haver uma dedicação muito grande por tua parte, né, cara? Tem que passar Sim. horas assim no dia, tem que, pô, tá sempre jogando e se mantendo no topo, digamos assim. É, E como tu vê assim essa parte de ter que gastar muito tempo pra poder tirar o dinheiro, sendo que você ainda não é profissional, então tem esse risco também, sabe? Esse tipo de coisa. Como é que tu vê? cara, o Tibia não. É estranho, porque não tem como você ser profissional, sabe? É, Você tem, aham. você tem como ser muito bom no que você faz e as pessoas simplesmente falam, não, você é muito bom, então sempre eu vou querer que você faça o serviço que eu quero, sabe? Daí você meio que ganha nome. Então, mas existe essa dedicação, é, esse canal de comunicação para você fazer se tornar conhecido entre a comunidade que já é pequena, então se você se mancha por algum motivo ou, ou você faz seu nome, você se dá muito bem ou muito mal. Então, essa dedicação ela pode se pagar muito rápido ou simplesmente não dá em nada. Uhum. Então, fora que o dinheiro que o Tibia dá, ele pode ser muito uma quantidade relevante ou uma quantidade só um bônus, sabe? Aham. Então, tem que sempre ver qual que é a situação que você tá. Se o dinheiro que você vai fazer é algo que você pode totalmente depender na sua vida, ou é apenas um bônus, e esse bônus você tem que somar alguma coisa. Então você tem que ter seu trabalho CLT da vida, Uhum. ou você tá fazendo você tá estudando para você melhorar sua vida, e mais no meio tempo você vai lá jogando e fazendo seu correzinho, ganhando sua graninha extra pra poder comer, sair, Uhum. Claro, né? Gastar enfim. um dinheirinho aí conquistado bravamente. E, cara, caminhando assim pro final um pouquinho, igual você disse, o Tibia não tem como tu ser um profissional, até porque o Tibia não tem como tu ser um esporte eletrônico baseado em Tibia, assim, tipo, pode ter PVP e tudo mais, mas questão de, por Uhum. exemplo, fazer eventos grandes de PVP não é algo tão rentável pro jogo como o Tibia, que é mais antigo, tem um público mais nichado, né? Enfim, Uhum. só que mesmo assim tu manteve um contato bem grande com os esportes eletrônicos, principalmente com o LoL e com o Valorant, como tu disse. Teve a questão, pô, o Mundial do LoL acabou de acabar, né? Pô, conquista da T1 foi um absurdo, teve recorde de visualizações, a gente pegou, cara, acho que foi 6 milhões de telespectadores simultâneos, um bagulho bizarro, assim. O Mundial atual, inclusive, se tornou o campeonato de esportes mais assistido da história, de todos os esportes, de todos É? eles. Aham, foi bizarro. Então, tipo assim, pro futuro agora, cara, acompanhando times, torcendo, só vendo pelo casual, como é que tu vê a tua vida com o esporte eletrônico em si? Tipo, separando assim um pouquinho dos jogos, né? Falando do esporte eletrônico, dos times e tudo mais. Como é que tu vê isso? Eu acredito que vai sempre fazer parte da minha vida, como todo atleta, jogador ou aspirante de jogador, quando vê que não deu certo ou simplesmente a vida não foi para esse caminho, continuar assistindo seu jogo do seu time preferido durante a semana ou no final de semana. Então, eu acho que isso sempre vai fazer parte da minha vida. Eu sempre vou querer estar mais ou menos por dentro, nem que seja bem por cima. Então, eu acho que a parte competitiva do LoL e do Valorant eu sempre vou estar tentando acompanhar, por mais que eu não esteja colocando horas e horas do meu dia nisso, mas eu vou sempre querer estar por dentro, né? Querer que meu time esteja indo bem. É, cara. É igual tu falou, tu fez uma boa análise assim junto com o próprio esporte tradicional, digamos assim, né? Sim. Porque querendo ou não, pra nós que estamos nesse nicho, que nós que estamos nesse meio do esporte eletrônico, a gente tem nossos próprios times, a gente torce pros times, a gente gosta dos jogadores, Uhum. acompanha diferentes campeonatos e tal, então tá sempre acompanhando. Então pra gente é a mesma coisa que, tipo, numa quarta noite chegar e assistir um futebol, seria a mesma coisa praticamente, né? Sim. Ou num domingo à tarde assistir um fute, nós, pô, nós tá vendo um CBLOLzinho de sábado à tarde. Um CBLOLzinho de domingo à tarde. Uma coisa assim. Exatamente. Do mesmo jeito que existe o fanatismo que a gente tem, sei lá, pelo BRTT, pelo Faker, existe pelo Neymar, pelo É, Cristiano Ronaldo, pelo Messi, então não é mundos totalmente opostos, sabe? É muito mais próximo do que parece. sim, cara. De fato, isso é até muito legal de falar, porque é um mundo que tá muito próximo, tipo, o pessoal
pessoal pensa que não, porque o pessoal tem um pouco de preconceito quando pensa em esporte eletrônico, ser jogos e tal, né? Fala, não, pô, os caras estão jogando no computador, o que é esporte nisso? Só que se tu para pra ver, tu pensa um pouquinho, tu analisa de mente aberta, tu vê que, tipo, o mundo é muito mais próximo realmente, né, cara? Tanto é que os jogadores profissionais hoje, em alguns lugares, eles são, pô, tão famosos quanto outros nichos, assim, né? Tipo, vamos pegar a Coreia e a China. Os caras lá são exaltados, né, cara? Tipo, Faker, pô. O Faker é maior do que muito artista na Coreia. O cara é gigantesco. Como é que Sim. tu tem alguma opiniãozinha sobre isso? Pô, lembrar um pouquinho daquela EDG do Conquista de 2021 no Mundial de LoL. Quando eles voltaram pra China, que tipo, era de madrugada, assim, né? Quando o título aconteceu, que era de madrugada na China. Pô, os caras botaram a cabeça pra fora da janela, começaram a gritar, teve fogos, tal, bizarro, assim. Cara, foi, foi um breve parada do país, sabe? Parar pra pensar que tanta gente saiu pra comemorando, soltando fogos, saiu pra beber, pra comemorar. Relembra um pouco o título da Argentina na Copa de 2022, né? Então, é realmente muito próximo, sabe? Quando todo mundo, quando existe esse amor, essa admiração pelo jogo e o reconhecimento que você dá a isso, não tem como não admitir que a semelhança é simplesmente grande. Não há semelhança. Pois é, cara. E é muito legal, tipo, trazer essa visão hoje de que tem muitos pro players que estão crescendo como com os próximos atletas que, tipo, o pessoal vai se inspirar, né? O pessoal vai se inspirar neles. São o tipo de atleta que, tipo, por exemplo, eu pego o meu exemplo, foi o BRTT, que o primeiro campeonato que eu vi de um esporte eletrônico foi aquela final do CBLOL 2013 entre PEN e CNB. O Uhum. BRTT tava jogando. Então, tipo, pros jovens de hoje, até tendo esses atletas como inspiração, igual, tipo, os caras têm com o esporte tradicional, seja no basquete, futebol, vôlei e tudo mais, a gente tem nos esportes eletrônicos. E é um mundo muito da hora de se explorar, né, cara? E assim, pra gente ir finalizando, como é que tu vê esse aspecto, no caso, pro futuro? Tu acha que vai crescer ainda muito mais? A gente tá no caminho, tipo, decolando assim? Você acha que os esportes eletrônicos vão ter espaço pra se tornar algo tão grande quanto os esportes tradicionais, assim, cara? Tu que já vem há muito tempo acompanhando, provavelmente pegou quando tava mais embaixo, assim, né? Os públicos não era tão grande, mas hoje em dia tá crescendo cada vez mais, as streams estão crescendo cada vez mais. Como é que tu vê esse futuro dos esportes eletrônicos? Cara, eu acredito que tem um potencial muito grande de continuar crescendo, como tem crescido. E porque parar pra pensar que o Valorant é relativamente muito novo e tá crescendo, ainda tá crescendo. O LoL ele já tem mais de uma década aí de jogo, mas ainda tá colocando números absurdos e como você mesmo disse, quebrou recorde mundial de visualização simultânea. E o CS ainda se mantém vivo há mais de o quê? 20, 30 anos? É, por aí, cara, é muito tempo, acho que 20 no mínimo, assim, chutando baixo uns 20 no 20, mínimo. 20 é com É, certeza, aham. 30 deve estar chegando lá, sabe? Quase, né? Pois é, exatamente. Então, e tipo, isso é muito tempo. Muito. Mas ao mesmo tempo é pouco. Então, por isso que sempre dá pra pensar que é, dá pra crescer mais. E cada vez mais o pessoal tem acesso a computador, celular, tablet, Nintendo, tudo que é tudo que habilita a pessoa a jogar, isso sempre vai dar aumentar o potencial do público crescer. Então, eu acredito sim, de coração, que o esporte eletrônico ele vai crescer, ele vai ganhar sua relevância. E pensar assim, em nível olímpico, se ele vai ganhar um, um espacinho assim nas Olimpíadas, eu acho que ainda é cedo demais. É, são lugares pra discutir, né? Tipo, discussões futuras, digamos assim, eu acho. A gente tem que caminhar, acho que a passos justos. Né? Principalmente Por- assim. Porque Olimpíada, se for parar para pensar nas Olimpíadas agrega muitos países. Uhum. Então, todos os países teriam que estar de acordo. A maioria dos países teriam que estar de acordo e ver isso com uma relevância. E vamos parar para pensar na situação do LoL, que ó, como se a gente falou, bateu o recorde de visualização. Quais tem poucas regiões, tem Sim. aqui, tem a do Brasil, tem da América Latina? Latina, daí tem os Estados Unidos, tem o da Europa,
tem o leste europeu, Oceania, Vietnã, o que mais? Coreia, China. China, Coreia e Japão. É. Turquia também? Ué, tem o quê? Umas 10 ou 13, 14 regiões? Pois é. E dentro dessas regiões não são separados por países, né? Principalmente assim, É, tipo, poucos são então. separados por países igual o nosso caso. Então, Então. falar de internacionalizar de um jeito tão grande como em Olimpíada, realmente, por enquanto, é muito É, complicado dentro disso, né? é, mas daí você separa, tipo, jogos asiáticos, onde Uhum. lá na China e na Coreia e no Japão, o esporte sempre foi muito bem estabelecido, foi já a estrutura tem há muito tempo, é bem profissionalizado. Então você vê que a relevância tem. O LoL participou dos Jogos Asiáticos ali, a gente viu que o Faker ganhou só, não teve que cumprir o seu tempo Serviço na militar, né? serviço militar, né? Você vê que isso é muito difícil de acontecer, né? Porque eu acho que o pessoal da banda BTS não conseguiu fazer isso, eles conseguiram evitar por um tempo, mas eventualmente tiveram que servir. E então é legal que a gente tá ganhando essa relevância, sabe? Sim. Mas é muito difícil ainda dizer que a gente vai conquistar isso a nível mundial, porque para isso acontecer, todo mundo tem que chegar no consenso e chegar no nível de infraestrutura, de profissionalismo, e, e é difícil. Nem todo país caminha no mesmo passo, então vai cada coisa no seu tempo, mas eu acredito que o esporte vai continuar crescendo e vai continuar cada vez mais relevante. Eu acho que a real é exatamente essa. São discussões que, tipo, dá pra ir tendo conforme o futuro, porque a gente tá vivenciando ele, no caso, a gente tá caminhando a passos largos, assim. Não largos, na verdade, a gente tá caminhando, tá encaminhando ainda. Estamos vendo como é que tá crescendo os esportes eletrônicos. E por isso, cara, eu acho que o futuro, ele pode ser brilhante se a gente souber caminhar, se a gente souber discutir, saber, tipo, não atravessar o que tá dando pra fazer. E eu acho que esse é o principal fator. E é com isso, guys, que agora eu vou me despedir. Eu vou me despedir do meu mano Malentak. Vou agradecer primeiramente a ele por ter participado aqui do Desce Pro Cash. Curtiu, Mala? Como é que foi? Velho, satisfação demais estar por aqui. Eu adorei o convite, apesar de um pouquinho nervoso. Pode não parecer, pode ter parecido, eu não sei. Ah, Eu sou meio tímido entre as câmeras e o público, mas eu gosto muito de ter esse debate, essa conversa saudável sobre o futuro, a situação atual, como foi o passado, como foi. Cada um viveu o momento do esporte. Acho que é sempre muito legal saber a opinião e vivência de cada um. Então, eu gosto muito de ter tido a chance de compartilhar com vocês também. é isso aí, guys. Então, como sempre, só pra lembrar, o Malentak falou que não vai querer rir disso aqui, mas vocês já ouviram muito, então vocês estão acostumados. Como sempre, esse aqui é o Desce Pro Cash. Como sempre, vocês vão descer comigo. Eu vou pedir pra vocês não estar chorando, porque não pode chorar, tem que descer pro play, tem que jogar, tem que se divertir. Aceitar que tá errando também, igual a gente discutiu aqui hoje, pra poder crescer, que essa que é a mentalidade importante. Vou estar despedindo do meu mano Malentak e dizer, ó, esse aqui é o 10 Procast de novo, se liga no próximo episódio e não esquece, nós estamos juntos sempre. Falou! Tchau, tchau.